Nós estamos aqui hoje, mais um Papo Fácil. Eu estou aqui num local diferente, vocês já estão vendo, com o Rodrigo Aliaga, ele é diretor de canais da Vim, da Vim Software. Estamos no evento Vim On. Que evento, hein, Rodrigo? Muito obrigado por poder me atender. Imagina, eu que agradeço aí o espaço, obrigado a vocês que estamos assistindo hoje, por poder dividir um pouco mais sobre as novidades que a Vim tem trazendo para o mercado como um todo. Foi um evento de mais de 2.100 clientes, mais ou menos. Clientes, parceiros, exatamente, sem dúvida. E é com grande satisfação que a gente tem essa possibilidade de trazer novidades para todos, né? Bom, na verdade, várias coisas, foram feitos vários anúncios, mas eu queria fazer um destaque no começo desse vídeo. O destaque que eu quero fazer é que eu conheço a Vim desde quando era só o Vim Backup Replication, né? Perfeito. Porque eu, como consultor de TI, eu já implantei o Vim Backup Replication em pelo menos 3 ou 4 clientes para fazer backup de VMware. Então, assim, e eu estou muito impressionado com a trajetória, porque daquele produto, que era um produto que just works, que era o que se falava na época, né? Virou toda uma plataforma. Então, comenta um pouquinho dessa plataforma, depois a gente vai falar das novidades. A Vim Software, na verdade, ela entende hoje que o cliente passa por diversos estágios. A primeira etapa, na verdade, desse estágio é o backup propriamente dito, né, que foi desenvolvido inicialmente para o ambiente virtual, mas que hoje agora ele contempla aí a parte física, seja para Oracle, seja para IX, para Solaris também, isso já é uma exigência. Acrópolis também. Acrópolis também na parte da camada virtual, né? Isso. Então é VMware, Hyper-V, Acrópolis, e para a camada física também isso já é uma realidade para nós. Esse é o primeiro estágio, a parte de proteção como um todo do backup. O segundo estágio é a gente conseguir estender e fazer a parte de proteção também da parte do ambiente físico. Sim. E também do Office 365, por exemplo, que é um grande nicho de mercado. Né? Quer dizer, você começou com as partes das VMs, perfeito. Depois as máquinas físicas foram contempladas, foram incorporadas. A parte do Office a gente vai entrar em detalhe um pouco mais para frente na conversa. E essa é a segunda etapa. A terceira etapa, na verdade, é a possibilidade de você entregar o quê? O DR, né? um segundo site ou até mesmo a cloud. Quando a gente fala de cloud, não só a parte do Azure, como também da AWS. Né? E a possibilidade, a quarta, na verdade, é a orquestração, é replicar então para um site, ter um outro site. E a gente termina, na verdade, todos os estágios trabalhando a orquestração de forma automatizada. Quer dizer, inclusive está relacionado com um dos anúncios que foi feito aqui, que é a ferramenta de orquestração, que ela evoluiu, ela já existia. Perfeito. Agora, só para que as pessoas entendam, quando a gente está falando em orquestração, a gente está dizendo em haver uma automação no caso de um incidente que provoque indisponibilidade. Exatamente, perfeito. A possibilidade do cliente hoje, que utiliza as nossas soluções, de ter um site secundário como uma reserva, uma salva, caso aconteça algum problema no seu site primário, mas obviamente no momento de crise, vamos dizer assim, ou de pane, muitas vezes a empresa ela precisa ter isso orquestrado para que ela suba isso de forma automatizada no segundo site. E isso já é uma realidade hoje no ecossistema de produtos que a Vim entrega para os nossos clientes. Qual é o perfil de empresa que adota uma solução? Que isso é bastante sofisticado, embora não obrigatoriamente caro, mas é sofisticado. Qual é o perfil de empresa que adota esse tipo de solução de contingência? Esse é um outro diferencial da nossa tecnologia hoje. A gente atende desde o cliente small business até clientes grandes corporações. Óbvio, isso chega uma camada, uma maturação no qual o cliente precisa estar, a gente costuma dizer que clientes do segmento commercial, enterprise, já estão mais aptos a esse tipo de nível. Mas, óbvio, é uma solução que atende a todos os clientes, depende muito da criticidade da informação de cada um deles. O quanto isso impacta, na verdade, né, Flávio? Não, tanto que o produto que originalmente era o Vim Backup, né, Replication, como eu mencionei há pouco, ele virou Vim Availability Suite, perfeito, né? Para você estar com disponibilidade, esse mudou o conceito, né? Sem dúvida. Antigamente a gente estava muito preocupado com a recuperação rápida dos clientes. Que é importante, sem dúvida, é um ponto. Porém, também é muito importante a gente ter essa possibilidade do cliente subir a estrutura, a infraestrutura dele, aonde ele precisar, aonde for mais pertinente para ele. Cloud, segundo site, aonde for. E obviamente com isso a gente começa a incorporar e mudar o nosso discurso. Não só uma recuperação rápida, em qualquer lugar, em qualquer nuvem, totalmente agnóstico ao hardware que o cliente utiliza, ao sistema operacional, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente começa a evoluir aí o conceito. Essa mudança de nome me lembra, sabe o quê? Você lembra quando a CESP
Companhia Elétrica de São Paulo mudou o nome para Companhia Energética de São Paulo, porque energia não é só eletricidade. Exato. Ou seja, backup não é tudo, vocês ampliaram o leque e depois foram para orquestração, enfim, até a parte de nuvem, né? Quer pegar um detalhe sobre isso, Flávio? Um ponto muito importante, LGDP no Brasil. Pois é. LGDP no Brasil, hoje, as regulamentações que essa lei começa a exigir, os clientes que utilizam a nossa solução, elas já conseguem encontrar features e possibilidades, ferramentas para atender essa regulamentação que vai começar em 2020. Então, olha como muda, né? Antigamente a Vim era classificada, como você falou, como uma empresa de backup. Não é mais. A gente começou a abranger e atender a diversas segmentações, as diversas solicitações de compliance através da nossa solução. Não, fantástico, porque isso é muito importante, que no Brasil, agosto do ano que vem, é isso? Não, 2020, agosto, né? 2020, exato, do ano que vem. Tem um ano e pouquinho, aí exato. 1 ano e 2, 3 meses. Perfeito. As empresas têm que estar compliant e sem dúvida. Uma das maneiras de estar é ter, por exemplo, a parte da custódia de dados, segurança de dados, uma solução como a da Vim. Posso pegar como exemplo um fator que é muito importante, que é a possibilidade de um usuário ser esquecido. A Vim consegue trabalhar a recuperação do dado como um todo, a Vim entrega a possibilidade do cliente trabalhar uma recuperação já de 50 maneiras diferentes, granularidade, e o direito de ser esquecido está dentro da nossa tecnologia, já é default. Criptografia de dados também já está embutido. Então, o cliente não tem que ficar se preocupando até no modelo de licenciamento. Preciso comprar uma feature, preciso pagar por tanto. Não, nossa solução entrega tudo e está vendo como a gente consegue mudar o escopo e ir atendendo as necessidades e tendências do mercado? Não, com certeza. Agora, para a gente encerrar essa nossa conversa, a gente tem tempo limitado, mas a gente vai voltar a falar lá em São Paulo. O maior prazer. Nós nem falamos, temos em Miami. Exato, né? Eu vim ontem em Miami, uma cidade ensolarada. Sim. Né? Dá para ver aqui atrás o quanto ensolarado está, uns 30 graus de temperatura. Está muito quente. Mas para a gente encerrar, o que eu ia te falar é o seguinte, uma das sessões regulares da conferência que eu fui foi exatamente sobre a ferramenta de backup de Office 365. Perfeito. Eu até sabia que a Vim oferecia, mas eu fui lá meio para conferir. E eu fiquei de 4 quando eu entendi que existe limite das responsabilidades da Microsoft em relação à custódia das informações. Por isso, fazer backup do Office 365 não é um luxo. Sim. É importante pra caramba. É necessário. É um requisito mínimo necessário, na verdade. Na verdade, a grande parte cultural dos clientes, acredito que a partir do momento que eles levam a informação para a cloud, essa é uma responsabilidade da cloud. O que não é verdade, Flávio. Os clientes precisam entender que a cloud nada mais é do que uma extensão. Num primeiro momento pode ser até tratado como um storage virtual, vamos dizer assim, né? Mas a responsabilidade continua do usuário. Assim como uma pessoa, quando contrata uma máquina virtual numa AWS ou no Azure, se ele não bota o sistema de segurança, a cloud é segura, mas é segura para a infra dela não ser atacada. A tua máquina virtual, se está lá dando bobeira, ela é atacada. Vamos imaginar o seguinte, aquele cliente, por exemplo, que comprou o serviço do Office 365 numa camada básica, quando ele termina ou ele para de pagar efetivamente aquele serviço, ele tem 30 dias para fazer o download desse material, desse conteúdo. Se ele não fizer o download, morreu. Acabou. Tá. Então, inclusive, eu na minha empresa, eu tenho uma empresa pequena, tem menos de 10 pessoas, e existe uma versão do Vim Backup para Office 365 que é gratuita até 10 usuários. A Vim Software, justamente para incentivar a utilização da nossa solução, ela permite, por um período de tempo, até 10 usuários de forma gratuita. Então, você, por exemplo, pode fazer uma adoção da nossa solução. Vou fazer. Agora, uma empresa que tenha mais que 10, ela elege 10 para fazer o teste? Como é que funcionaria isso? Na verdade, existem algumas ferramentas de demonstração, de POC, mas são sempre 10 usuários. O licenciamento é igual ao da Microsoft mesmo, número de usuários. Então, até 10 usuários você utiliza por um período gratuitamente, continua a utilizar tranquilo. Depois disso, aí a gente começa a habilitar também. Perfeito. Bom, eu não tinha ainda tido a oportunidade de participar do VimOn. Conferência densa, rica, as palestras fantásticas. E eu vou dar aqui o meu testemunho. A impressão que me passa, a Vim é uma empresa que atingiu $1 bilhão, foi um dos anúncios aqui do evento, mas ainda tem aquela pegada de startup, não é? Eu acho que esse é o grande diferencial, né? A Vim Software é feita por pessoas que entendem o que os clientes precisam. E eu acho que é esse o nosso grande diferencial de outras corporações que já estão há muito tempo no mercado e que acabam se tornando engessados. Não, maravilha. Bom, Rodrigo, eu queria agradecer a oportunidade. Primeiro, por ter sido convidado pela Vim aqui,
poder falar com você, poder contar essa história para quem está vendo esse vídeo, e seja aqui, seja em São Paulo, seja em Vegas no ano que vem, vai ter o vinho. Não importa, a gente vai voltar a falar que tem história muito bacana para contar. Eu que agradeço em nome da Vin Software o espaço que vocês estão me dando. Aos telespectadores, obrigado pelo espaço também. E essas são algumas das notícias. Vignon 2020 para clientes, canais, imprensa em Las Vegas, no área, né? Vin Software no Brasil, abrindo o nosso escritório. Opa, não podemos esquecer agosto. Sem dúvida. Tem o Vignon em agosto no Brasil. E vamos fazer o Vignon no Brasil, dia 13 de agosto. 13 de agosto. Você que não pôde vir participar, estamos levando o nosso conteúdo para que você, canal ou cliente, saiba um pouco mais sobre as nossas novidades. Poxa, tá aí, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, Vignon no Brasil. O convite está feito, já fecha essa agenda. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Esse foi mais um Papo Fácil com o Rodrigo da Vin Software aqui no evento Vignon em Miami. Muito obrigado. Até lá.